o Brasil como protagonista para a distribuição de alimentos para o mundo. Essa tendência é de longo prazo? É disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar do posicionamento estratégico do Brasil como provedor de alimento para o mundo. A gente sabe que o Brasil tem assumido esse protagonismo nos últimos anos e hoje a gente quer explorar se essa tendência ela é de longo prazo, se a gente tem ameaças de outras geografias. E para isso, hoje a gente convidou aqui um dos maiores especialistas do Brasil no setor, França, Head de Grãos da Datagro. Tudo bem, Vitor? Prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. França, para começo de conversa, você poderia nos contar um pouquinho da sua trajetória e como que você chegou nesse nível de especialização? Já são mais de 30 anos de estrada nessa área de planejamento, cenários de preços, comercialização, especialmente na área de grãos. Eu sou economista, né, de formação, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, e desde sempre eu já entrei como estagiário numa empresa de consultoria de agro, me apaixonei pelo agro, tive um insight, uma visão, e o agro era bom, e aí comecei a fazer a faculdade e nunca mais saí da área. Trabalhei em outras empresas sempre nessa área de consultoria, de cenários, né, de montagem de cenários de agro. E agora, recente, né, nessa carreira de mais de 30 anos, agora há 7 anos com a Datagro, chefiando a parte de conteúdo de tudo aquilo que não é sucrocoleiro. Né? Quando eu entrei na Datagro, a empresa era essencialmente do complexo cana. E eu entrei trazendo justamente a parte de grãos e aí a gente foi evoluindo para as demais commodities. Então, chegamos até esse momento. E é interessante que o França veio aqui no Pátria há algumas semanas para dar uma aula sobre o panorama do setor e a conversa foi tão legal que a gente resolveu chamar ele para propagar esse conhecimento com vocês aqui hoje. E França, a gente costuma falar, né, de tendências globais de crescimento do agro, que seria o crescimento populacional nas próximas décadas e até o desenvolvimento dessas regiões emergentes, trazendo maior demanda por carne, por grãos, e são tendências que, em resumo, o mundo vai precisar de mais alimento e o Brasil está muito bem posicionado para suprir essa demanda adicional. No entanto, a gente vê em outras regiões, Hemisfério Norte, Ásia e até mesmo África, players que estão tentando se posicionar para ajudar a suprir essa demanda e isso traz inevitavelmente uma preocupação. Porque quais são as nossas vantagens competitivas de longo prazo? O quanto que está ameaçado a sustentabilidade, o crescimento do agro no Brasil frente a essa possível produção adicional e emergência de concorrentes? Bom, eu acredito que o futuro é bem promissor, ele segue promissor. O Brasil ele tem uma grande vantagem em relação aos demais, que é um clima favorável de maneira geral, a gente não tem extremos, né? É evidente, episódios de estiagem, de chuva em excesso, mas são episódios, né? A gente não tem climas extremos, neve e frio rigoroso, como a gente tem no hemisfério norte. Então a gente tem uma vantagem, né, nesse sentido, um clima mais regular, vamos colocar, mais ameno. E tem muita área disponível. Todo o nosso agro, toda a nossa parte de grãos, a gente usa 9% da área do Brasil. Então a gente tem uma disponibilidade muito grande de área. Para vocês terem uma ideia de número, nós estamos falando que o Brasil hoje usa aí, vamos arredondar um número de 70 milhões de hectares para plantar toda a safra de grãos que a gente tem, né, no Brasil inteiro. 70 milhões de hectares. E a gente tem pelo menos uns 90 milhões de hectares, ou seja, mais do que o dobro, né,
do que a gente planta hoje, a gente tem mais 90 milhões de hectares, são áreas de pastagens subutilizadas. E são áreas aptas para a agricultura. Basicamente, todas elas são aptas para a agricultura. E essas áreas são as áreas que estão fornecendo o espaço para o aumento da área de grãos. E ainda você tem mais uns 70 milhões de hectares e você pode abrir respeitando o nosso Código Florestal. Nosso Código Florestal é o mais rigoroso do mundo. Não tem nenhum lugar do mundo que tenha uma legislação tão rigorosa como a gente. Então a gente ainda tem áreas e pode abrir dentro dessa legislação. Nós estamos falando então de 90 mais 70, mais 160 milhões de hectares agricultáveis. Milhões de agricultáveis, tirando a floresta amazônica, tirando reservas indígenas, tirando APPs, tudo, tirando reservas ambientais, tudo, ainda tem 150, 160 milhões de hectares. Então a gente tem um potencial enorme de área para crescer com o clima. E não existe lugar nenhum do mundo que tenha essa possibilidade. Você não tem nos Estados Unidos, você não tem área nova para abrir nos Estados Unidos, então nos Estados Unidos você aumenta uma área e diminui outra, aumenta, nesse ano, por exemplo, vai aumentando a soja, diminui o milho, e assim vai. Eles podem aumentar a tecnologia, assim como o Brasil também, tem um espaço enorme em ampliação de tecnologia, de produtividade. Você não tem, você pega a Argentina, Paraguai, tem um pouco de área também, de pastagens, mas estamos falando Argentina, 10 milhões de hectares, Paraguai e Bolívia, mais de 10 milhões, então é pouco, E aí você vai para a Ásia, não tem grandes áreas também agricultáveis, espaços. Europa, zero, zero área para abrir, área nova. E também leste europeu não tem espaço para grande aumento de área. Você tem um pouco de área, e é possível e vai aumentar naturalmente, é na África. A África tem hoje, em todo o continente, são 400 milhões de hectares agricultáveis. E um dia podem ser usados. Hoje usam em torno de 40 milhões. Então eles têm potencial para crescer 10 vezes. Enorme, enorme. Só que separado em dezenas de países, fragmentado, países com dificuldades sociais, econômicas, políticas especialmente, Então, um dia, no futuro, esse pessoal vai conseguir plantar e tal. Mas num universo, não vai ser na minha geração que eu vou ver isso. Então, no universo de próximos 20, 30 anos, o Brasil segue como protagonista nesse processo. Ou seja, o Brasil ele consegue, pelo que você comentou, triplicar a área atual. Exato. Sem desmatar, sem ir de qualquer forma ilegal, porque a gente vê essa legislação, tal, a gente vê essa associação do agro como algo que malvadão, acaba com a floresta, mas o agro malvadão e desmata e polui. É uma falácia. Não existe nenhum país do mundo que preserve o que o Brasil preserva. E você comentou alguns outros fatores, que é esse fator de clima, que existem poucas outras localidades que têm esse benefício de ter um clima tão estável aqui no Brasil, até pela localização geográfica, a parte de relevo também, e índices de produtividade. A nossa produtividade, ela é equiparável, ela é referência no mundo todo também. A gente está num nível alto, estamos no nível máximo da cadeia aí de tecnologia. O produtor brasileiro ele é muito aberto a esse tipo de novidades. Então, tudo que é de novo no mundo a gente usa. Nossos níveis de produtividade, por exemplo, de soja é o mesmo nível norte-americano, Milho um pouco baixo ainda, mas a gente tem o milho de safrinha e não consegue colher a mesma produtividade do milho normal. Mas assim, tecnologia, algodão, então cana, então a gente é referência em termos tecnológicos a nível global. Então a gente pode puxar o exemplo da Ásia, pegando Índia e China, por exemplo. São grandes produtores de grãos, então são concorrentes ao Brasil no fornecimento de grãos para o mundo, mas não tem áreas novas, não tem como abrir área. Ainda tem limitações de água nesse país. Coisa que o Brasil tem em abundância. E lá
a tecnologia é baixa, né? Então eles podem evoluir, eles podem, certamente irão evoluir no tempo com o padrão tecnológico, mas não tem área nova. A gente pode evoluir ainda em tecnologia e tem áreas em abundância. Então, realmente, não tenho muita dúvida em relação a isso, que a gente seguirá protagonista nesse processo de alimentar o mundo. Legal, legal. E eu acho que tem uma particularidade aqui da região, talvez do Brasil, mas também da América Latina, na parte de consumos de grãos e produtos específicos, né? O mercado interno de consumo de arroz, de feijão. O arroz eu acho que até é mais globalizado, mas o feijão é mercado interno. Uma particularidade nossa, né? Feijão, a gente brinca que o longo prazo do feijão é um mês, né? É uma cultura de mercado interno. A gente tem um mínimo de exportação e importação, é América Latina, então é México. Não há um hábito de consumo de feijão, não no nosso modelo, né? Tem lá alguns pratos lá na França e tal, mas assim, o nosso feijão com arroz é uma coisa muito nossa. Então é uma cultura de mercado interno. Então, ela não é commodity, ela não está relacionada com exportação e importação no mercado internacional. O arroz, ele é dominantemente um produto de mercado interno. Mas como ele é um produto, é uma commodity, tem no mundo, tem um fluxo comercial global, ele ainda tem assim algum reflexo do preço na Tailândia, na Indonésia, né, que são os principais. A Tailândia, principalmente, o principal exportador. E você tem um pouco de referência de mercado internacional. Mas assim, é pouco. Na hora que vai fazer uma conta, quando o Brasil vai importar ou vai exportar, usa esse referencial internacional, faz uma paridade com o mercado internacional. Mas é pouco, né? É pouco. Ainda tem um peso dominante do mercado interno. Isso ajuda a trazer resiliência e descorrelação para quem, de um ponto de vista de produto global, e a gente depende tanto desses dois, os irmãos arroz e feijão, né? A gente está menos suscetível a sofrer com altas e baixas de preço global de commodities. Exato. Quando você fala o preço, o ciclo das commodities, ciclo de alta das commodities, né? Nós tivemos até 2023, ali, primeiro semestre de 2023. Então, um ciclo de alta de 2020 a 2023. Então, os preços do trigo, da soja, do milho, do algodão explodiram, né? Guerra, pandemia, tudo isso e perdas de safra levou a um ciclo de alta. Então, isso nos afeta diretamente, porque o nosso preço é paridade, ou de importação ou de exportação. Agora, segundo semestre de 2023, 24 agora, provavelmente 25, nós estamos vivendo um ciclo de baixa das commodities. Então, é natural, né, absolutamente normal, esse ciclo de ida e vindas dos preços, e agora é um ciclo de baixa. Então, isso afeta, por exemplo, o preço da paridade da soja, do milho, né, do trigo. E é o caso nesse momento para baixo. Né? Afetou para cima até pouco tempo atrás, agora para baixo. Então, é bom para a inflação, por exemplo, né? Para o controle de inflação é bom. Né? O setor consumidor compra a soja, os subprodutos mais baratos. Então, isso é favorável. Para o produtor, não tanto. Né? O produtor não tanto, porque as contas deles apertam. Nós estamos vivendo um ano de margens mais apertadas, soja, milho, mais espremidinho. Ele precisa necessariamente colher bem, né? Ele precisa colher bem. Um ano, quando você tem preço baixo, o diferencial de ganho dele é da produtividade. Né? E aí bate um ano como 24 e perdeu safra de verão meio geral, todo mundo perdeu. Safra de inverno também com algumas perdas importantes. Então aí derruba, né? Aí derruba, porque o diferencial dele ganhar ou não ganhar, sobreviver e ir para o azul, é a produtividade num ano de baixa. Né? E esse ano não deu muito certo, não. Então está todo mundo sofrendo, o setor está sofrendo em geral, e isso repercute em área, de repente não aumenta tanto a área, segura, né, o investimento, alguns segmentos de insumos podem também sofrer. Né? A gente está sofrendo no setor de máquinas agrícolas, por exemplo, uma queda
15%, 20% nas vendas do setor de máquinas. Se ele está com menos renda, ele vai dar uma segurada. Espera mais um ano para renovar a frota. Né? Ele pode segurar, ele segura. Né? É natural, são ciclos e vão e vêm. Né? O mundo não vai acabar, não. Esse é um ponto que eu queria tocar, né? A gente viveu um boom de commodities e depois veio uma ressaca com o preço de venda do produtor caindo muito e o preço de insumos sofrendo com altas devido à guerra. E, então, o custo dele aumentou, a receita dele diminuiu, a margem apertou e a gente viu que quem estava mais alavancado sofreu muito, né? A gente viveu até no nosso... Partindo agora um pouco para o mercado financeiro, a gente viu muitos fiagros tendo problemas e muitos produtores tendo problemas nos últimos 2 anos. E eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso, pensando em perspectivas para os próximos anos. A gente sempre fala que quando perguntar, não, o agro está com problema, a gente fala, olha, o agro é mais de 20% do PIB e vai continuar sendo mais de 20% do PIB, você deveria ter alguma exposição de investimento a isso, se você tem exposição a Brasil. Eu queria que você explorasse, para a gente conseguir diferenciar um pouco desse movimento de curto prazo, para o que a gente vê, talvez, falar um pouco do próximo ano e dos seguintes, quais são as tendências que você vê para o setor? Não, perfeito. Basicamente é isso mesmo. Né? A gente comentou agora há pouco dos ciclos. Né? Então, quando você vai investir no agro, um investidor privado particular, né? E pensa, vou ganhar dinheiro com a soja, com o milho, com o agro em geral, com o fiagro, seja lá o que for, ele precisa levar em consideração, e esse é um setor sensível, né? aos ciclos de preços e a problemas de clima, de doenças, de pragas que atingem as culturas. Então, é um setor de risco. Né? Um setor eu diria, de alto risco. Né? Ele é considerado no mundo financeiro como um setor de risco. Porque ele realmente é uma indústria a céu aberto. Você não tem comandos, você não tem certezas de nada. Você tem diversos fatores de volatilidade. Muito, mas é muito. Né? Todos os fatores que você puder pensar e imaginar vão afetar o agro. Eu falei de clima, falei de doença, falei de praga, e é o de natureza. Né? Mas e a parte política, econômica também afeta diretamente a formação de preços. Então você está sujeito a tudo. Sim. Tudo. E até tudo preço, e a todos, né? Até preço de câmbio, né? Exato. Não, a gente fala de economia, entra essa parte de câmbio, de taxa de juros. Né? A gente está aí no mundo com problemas, controlando inflação, déficit público, então inflação ainda dando sinais no Brasil, por exemplo, a inflação subindo, então tem que aumentar juros para controlar a inflação. Para o setor é complicado. Bom, enfim, esses ciclos, eles vêm e vão. Tá? Eu tenho alguns estudos e parte da minha experiência é que esses ciclos duram em torno de 3 a 4 anos, normalmente. E ele é uma senoide praticamente perfeita. Né? Então, você tem um ciclo de alta que dura 3, 4 anos, você vê um ciclo de baixa que dura 3, 4 anos, e tem um ciclo de alta. Isso é da natureza, por causa dos problemas de clima, e vem e vão. Né? Eles não se repetem, né? Então é normal você ter um ciclo de baixa. O setor está cada vez mais tecnificado, ele está cada vez mais profissional, né? O nosso agro é extremamente profissional, muito, 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 e isso vem diluindo esses impactos. Então esses ciclos de baixa, eles vêm sendo amortecidos. Né? Você tende a ter Isso, não vai eliminar os ciclos continuam lá, mas os impactos, né, especialmente os negativos. Quando você está em alta, está tudo bem. Sim, que bom que tem volatilidade. Quando a volatilidade o preço está alto, o cara fazendo tudo errado, ele ganha dinheiro, está tudo certo. Mas quando o bicho pega, quando o preço baixa, aí separa lá os homens dos meninos, né? E dá os problemas, gente inadimplente, e é obrigado, de repente, a sair da atividade, né? Mas eles são eficientes, ficam
mais resilientes ainda, ficam mais fortes ainda, né? E é isso, esse é o processo. Então, eu vejo uma absoluta naturalidade isso. Acho que o Brasil está bem posicionado, tem um setor muito forte. E veja, a gente tem o nosso segmento, ele não está muito amarrado um governo, né? O crédito agrícola, o Plano Safra, ele atende, aí vamos dar um número redondo, 30% da necessidade de financiamento do agro anual. O plano e o governo determina para exigibilidades dos bancos, é obrigatório. Que esse crédito subsidiado para apoiar o setor. Porque o crédito do governo libera, por exemplo, liberou agora 400 bilhões de reais para a safra 24-25. Desse total, a maior parte é a juros livres. Então, não existe subsídio em uma parte do crédito que é, sim, a taxa de juros é controlada e tem aí um pouco de subsídio do Tesouro, então, ou seja, a sociedade lá banca um pouquinho, ela amortece os juros, mas é uma parte hoje menor, é um terço. Entendeu? Do crédito. A maior parte, inclusive esse ano, a parte de juros controlados quase não aumentou. Foi praticamente 0 a 0 do ano passado. O que aumentou foi juros livres. Juros livres é ir no banco e lá... banco, você vai pagar o preço de mercado. Mercado, juro livre. Então, nós temos... o papel do Estado no Brasil é um terço, nem menos de um terço da safra. Então, aí o resto, Vitor, é próprio crédito do próprio produtor, né? Ou de tradings, né? De indústrias, né? E se autofinanciam. E agora, recentemente, está entrando o mercado de capitais. Né? Legal. Veja, nós estamos falando de... O Brasil precisa, por ano, para financiar a safra, 1,5 trilhão, mais ou menos, de reais. Tá? O crédito agrícola total dá 500, menos de 500. Né? Então, ou seja, 2/3 precisa ir para o mercado. Sim. Ou próprio, ou de trends, ou agora do mercado financeiro, mercado de capitais. Ainda é muito pequenininho, né, Vitor? Veja, olha, o ano passado, as emissões de CRA e Fiagro, somando as duas, deu perto de 80 bilhões. Né? Então, você precisa de muito mais. Incipiente, hein? Né? E tem dinheiro, né? Os Fiagros têm dinheiro. Né? Precisa só... essas pontes têm que ser construídas, né? Entre o agro, o campo e a Faria Lima, como a gente brinca. Né? Eu acho que, independente do... E a gente vê isso acontecendo, né? Como o agro é tão importante para o produto interno bruto, para o PIB brasileiro, sim, você tem o governo ali, independente de orientação política, ele precisa dessa receita anual. Então, você tem o Plano Safra ali cumprindo o seu papel através dos ciclos, mas é o que você falou, é um papel que ele é limitado, ainda mais quando a gente coloca em perspectiva com toda a questão fiscal brasileira. Então, a importância do mercado de capitais ela é muito grande e ela precisa crescer até para embarcar todo esse crescimento e todas essas oportunidades de longo prazo que a gente comentou. E aí também é do interesse de todo mundo e do interesse público que o investidor institucional e que o investidor pessoa física ajudem a financiar esse segmento. E aí daí que vem a isenção de imposto no Fiagro. O Fiagro ele é isento de imposto de renda para a pessoa física nos dividendos, justamente para estimular o investidor a investir no agro. No entanto, eu acredito que a gente tem que ter cuidado na hora de conceder crédito. O que a gente precisa tomar cuidado como gestores que concedem crédito para o agro e até a pessoa física quando ela vai olhar onde que ela vai investir e para quem que ela vai terceirizar o capital dela, onde que... A gente até já brincou sobre isso, né? Onde que está a casca de banana aqui? Bom, em primeiro lugar, nós estamos falando de investimento do mercado financeiro, do mercado de capitais, né? Chegando no mercado agro. Agro não é indústria e não é serviços. Então, é um segmento à parte. Tanto ele é separado. Né? Quando você fala em PIB, você fala serviço, você fala em indústria e fala em agro. Né?
Claro, quando eu falo em agro, no geral, incluindo também o setor industrial, né, do agronegócio. Então, é uma atividade de maior risco. Não tem como a gente tratar igual, né? É óbvio. Imaginar que é tudo redondinho, imaginar que o cara faz um planejamento e os anos são iguais, isso não existe. Agora, quando você faz um planejamento, sei lá, 10 anos, né? Eu estava falando agora há pouco de ciclos, né? Então, você vai pegar uns 10 anos, por exemplo, de um financiamento, ou 15, você vai passar por 3 ciclos de alta e de baixa. Precisa estar bem preparado. Então, o corte, se você faz uma linha, você vai dar o resultado. A área vai crescer, a tecnologia vai crescer, vai dar resultado. Só que ele vai ter as suas flutuações. Então, todo o investimento, e quando você vai aplicar, ou vai emprestar, ou vai fazer um CRA, ou vai conseguir montar um FIAGRO, tem que levar em consideração longo prazo, né? Não dá para pensar em curto prazo. É muito pior do que o mercado de ações. Né? De ações é um mercado, originalmente, de bolsa de longo prazo. Né? E a gente usa a curto prazo, né? Para investir, para ganhar dinheiro. Mas ele é um investimento de longo prazo. E o agro é pior ainda. Né? Tem que ser pensado em longo prazo. Se você investe pensando no resultado de amanhã, aí o preço internacional cai, como a soja caiu, como o milho caiu, como o trigo caiu, você, nossa, estou perdendo dinheiro. Tá, mas ganhou 2, 3 anos atrás. Perde 1 ano, perde 2, volta a ganhar na frente. Então, pensando numa linha, o investimento é melhorar o sistema de avaliação, né? Então, tudo isso faz parte do processo, mas eu vejo como inevitável esse caminho de avanço e absolutamente necessário. É legal, legal. E a gente aqui no Pátria concorda 100% com isso que você falou. O Pátria já investe no agro já há muitos anos, tanto do ponto de vista de equity, com as nossas investidas, como também no crédito, e a gente tem sido muito bem sucedido no setor e esperamos seguir aí ajudando a financiar o setor através dos tempos e capturando essas tendências seculares. França, acho que foi incrível, a gente conseguiu bater em muitos pontos aqui, falamos do agro da China e até conseguimos trazer e tangibilizar para o posicionamento estratégico do Brasil. Queria te agradecer pela conversa. Imagina, estamos aí à vontade, sempre que precisarem a gente pode voltar, tá? Foi um prazer estar com vocês. Legal. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente fica aqui, claro, à disposição para esclarecer dúvidas para vocês. Voltaremos com a nossa conversa de fundos em breve. Muito obrigado e até a próxima.